O script, o roteiro golpista, vai sendo aplicado. O golpe de Estado deve ser visto como um processo. Ele já começa em 2005 na campanha contra o mensalão, chamado mensalão. Porque o que devemos lembrar aqui é que Lula vence as eleições de 2002 com o apoio do FHC e depois que Lula e a cúpula tucana vão aos Estados Unidos e recebem a bênção do presidente norte-americano George Bush Jr. Agora, a ideia era que o PT estivesse à frente do governo somente por um período, segurasse as massas, que já tinham começado a dar sintomas de que iriam se levantar, o movimento grevista estava em ascenso, etc., em cima dos ataques que o governo do FHC tinha aplicado contra os trabalhadores, e estabilizasse a situação e nas eleições de 2006 perdesse para a direita. O que aconteceu nesse sentido foi que eles colocam as denúncias do mensalão para queimar o PT, mas mesmo assim o PT não perde, o PT ganha. E aí vem a crise de 2008, onde Lula conseguiu, por meio de amplo recurso público, conter a crise e vence as eleições de novo com Dilma, em 2010. Já em 2012, já começa uma campanha de novo contra o PT, mas consegue vencer as eleições à Prefeitura de São Paulo. E em 2014, já com Dilma, a situação vai a 10 mil por hora. A crise é muito grande, mas a burguesia está dividida, inclusive a burguesia imperialista. Obama e Angela Merkel, a chanceler alemã, por exemplo, eles apoiavam Dilma. E setores da burguesia nacional apoiavam Dilma por medo da desestabilização social. Só que em 2015, conforme a crise mundial se acelera e fica fora de controle para Dilma, mesmo as medidas neoliberais de Joaquim Levy não dá conta de segurar absolutamente nada e o país está indo para o buraco, aí a burguesia se unifica contra Dilma e dá um impeachment. Só que coloca uma quadrilha no poder. A crise só aumenta com o governo Temer e o país fica totalmente fora de controle e à beira do precipício. Então, junto com isso, nós temos o aumento da crise no mundo inteiro, a impossibilidade do imperialismo colocar em pé uma outra política, e ele precisa, em cima dos problemas que está tendo em todas as regiões do mundo, de aplicar um forte ataque contra os trabalhadores no Brasil e na América Latina para aumentar a espoliação. Lembra que no capitalismo não tem roubo, são só negócios. E usar o Brasil como modelo para a América Latina como um todo. Para isso precisava impor um governo muito mais duro. Eles tentaram viabilizar um outsider para as eleições de 2018. Tentaram com Luciano Huck, tentaram com Joaquim Barbosa, com a própria Carmen Lúcia, mas nada deu certo, devido ao grau de crise política. Pensaram em suspender as eleições, também não deu certo. E a situação vai se desenvolvendo numa crise ainda mais profunda, até que chega um certo momento em que a direita e o imperialismo abraçam a candidatura de Bolsonaro. Só que a candidatura de Bolsonaro é a candidatura de Paulo Guedes, que é um especulador financeiro brasileiro, um dos fundadores do banco BTG Pactual, envolvido em grandes manobras financeiras na época dos governos de FHC e ligado a grandes especuladores financeiros nacionais. E o general Mourão como vice, que seria o candidato perfeito para assegurar a reação das massas contra os ataques brutais que as medidas que Guedes está preconizando
irá colocar em pauta, porque ele está querendo entregar tudo para a grande capital a troco de banana, de pinga, e retirar todos os direitos dos trabalhadores. E os militares já compraram essa ideia. O Mourão mesmo já falou, por exemplo, na entrevista dele no BTG Pactual, que ele é a favor de privatizar tudo. Apesar dele ter se engasgado um pouquinho no caso da Petrobras, porque ficava muito ruim ele esquecer o tanto que a Petrobras investiu para se converter em líder mundial de exploração e produção de petróleo em águas profundas, para entregar isso a troco de nada para os monopólios do petróleo internacional. Mas ele é a favor de privatizar tudo. E o general Vilas Boas, que é considerado um general democrático, já interveio nesses dias, pressionando nas eleições em cima de uma ameaça de golpe militar. Esse é o general mais democrático que temos no Brasil. O problema dessa candidatura é o altíssimo grau de rejeição, que apesar de todas as manobras da facada e etc., está acima de 40% e é quase o dobro da rejeição dos outros candidatos importantes que vêm a seguir. O que esperar para o primeiro turno das eleições? Bom, há uma matéria escrita por uma jornalista muito importante da Rede Globo chamada Miriam Leitão, que ela fala o seguinte: o general Mourão seria a pessoa ideal para substituir Bolsonaro. E Bolsonaro supostamente levou uma facada muito estranha, mas levou essa facada, e estaria em uma situação que ficaria fora do ar durante o primeiro turno inteiro. Então há uma disputa aí entre os filhos de Bolsonaro e o general Mourão para ver quem que vai representar Bolsonaro. E ainda ver como que isso vai ficar no segundo turno. Ou seja, há uma pressão para que o papel dos militares fique mais evidente ainda. Enquanto a direita mais fascistoide se unifica em torno de Bolsonaro e a direita mais centrista praticamente acaba ruindo, que seria esse centrão, o próprio PMDB que não vai sair do chão, o próprio PSDB, nós temos o papel de total integração ao regime da esquerda também. As declarações recentes do presidente do PSDB, Tasso Gereissati, se autocriticando das ações da política golpista que seguiram em 2014, 2015, rejeitando reconhecer o triunfo de Dilma nas eleições e desestabilizando o governo com pautas que inclusive eles não defendiam anteriormente, como a questão do fator previdenciário, etc., revelam de que há a possibilidade dessa direita centrista se aliar num segundo turno com o candidato do PT, que ao que todo demonstra deve passar para o segundo turno. Inclusive, em cima de uma política orquestrada pelo próprio imperialismo norte-americano. E aí temos outros candidatos. Marina, que a candidatura afundou. Ciro Gomes, que se mantém estável. Agora, o que devemos lembrar é que são eleições super controladas. Por que o imperialismo preferiria o Ciro Gomes e não o Haddad? E para afundar o Ciro Gomes bastaria aumentar as denúncias. É só aí a frequência, a temperatura da ação golpista do judiciário para afundar ou para levantar uma das candidaturas, que é o que está acontecendo agora. O judiciário orquestrado com Polícia Federal, Ministério Público, que faz parte do judiciário, a imprensa golpista, etc. E aí eleva uma campanha ou reduz o poder de fogo de uma campanha. O que esperar para o segundo turno? Tudo está apontando, obviamente que de haver mudanças no cenário político, pode haver mudanças no plano golpista.
Mas o plano golpista seria que passasse para o segundo turno Bolsonaro e Haddad pelo PT e que se formasse dois grandes blocos. Um da direita, mais fascista, em torno de Bolsonaro, Paulo Guedes e o general Mourão, e outra mais dita democrática, com Haddad encabeçando uma aliança com outros setores, incluindo os próprios tucanos. O Centrão ficaria meio rachado nisso aí. Nesse cenário, o que nós teríamos seria de que, no mínimo, o processo golpista ele teria direitizado por completo o regime, colocado os militares no papel de uma preponderância muito maior, seja o resultado que for. Mas o que está em pauta aí, que seria o script do imperialismo, é que Bolsonaro venha a aplicar uma grande derrota no Haddad. E com isso ele derrotaria ao regime político da Constituição de 88 por inteiro. E aí esse candidato que assumiria o governo sem alianças, ele seria obrigado a criar uma base no Congresso por meio de uma política mais fascistoide e iria encher os ministérios de militares. Se esse Congresso não for o direitista suficiente, de acordo com todas as manipulações, para aprovar a pauta do Paulo Guedes, ficará muito fácil pressioná-lo e ameaçá-los com um golpe militar, que os militares já vão estar ali, atuando nos ministérios. Esse seria o cenário ideal, inclusive legalizado com a derrota do regime como um todo. Então essas declarações, entre aspas, loucas, que o general Mourão andou falando de que uma Constituição não deveria ser feita com uma Assembleia Constituinte e se deveria ser feito por sábios, como a Constituição da época dos militares, e depois referendada num referêndum totalmente manipulado, isso estaria em pauta também. Esse é o plano A do imperialismo. Se alguma coisa falhar devido a um grande acontecimento no Brasil, um movimento de massas ou algum problema internacional, vamos ter que acompanhar, mesmo assim nós teríamos um governo do PT hipertucanizado, com uma pressão violenta do imperialismo, dos militares, uma força muito grande da extrema-direita bolsonarista e pseudo-bolsonarista, e o governo do PT seria um governo quase que rainha da Inglaterra. Essa ideia de que vamos ser felizes de novo, de que vamos aplicar os planos de Lula, não há espaço para isso. Portanto, no geral, o que nós temos é um script golpista bem montado pelo imperialismo, que não domina o ponto, obviamente. O grande problema do imperialismo é que tem um abacaxi, que é fazer a economia funcionar. E a esquerda camufla tudo, não quer ver a realidade, porque ela é uma esquerda pragmática, que só está preocupada com seus próprios cargos. Portanto, nós chamamos a denúncia dessas eleições golpistas pelo voto nulo contra o circo eleitoral golpista, fora o imperialismo do Brasil e da América Latina, e que a crise seja paga pelos capitalistas e não pelos trabalhadores. A resposta deve ser dada nas ruas.